Começando mais um capítulo das nossas reflexões, na leitura, com o livro Deixar Ir. Agora entramos no capítulo 16, os benefícios de deixar ir. Lembrando que se você quiser aprimorar todo esse movimento de deixar ir, você pode acessar no QR Code ou no link que está na descrição, o Evoluindo Deixando Ir, que lá você vai ter algumas técnicas da parte holística para te ajudar a deixar ir essas emoções, essas vibrações negativas, essas frequências negativas que estão trancando a sua vida. Então, vamos começar. Crescimento emocional. O efeito mais óbvio e visível de deixar ir sentimentos negativos é a retomada do crescimento emocional e psicológico, bem como a resolução de problemas que muitas vezes perduraram por uma longa data. Sentimos prazer e satisfação logo que começamos a vivenciar os efeitos poderosos de eliminar os bloqueios de realização e satisfação na vida. Rapidamente descobrimos que os pensamentos limitantes e crenças negativas que, ingênuos, mantivemos como verdade eram apenas o resultado de sentimentos negativos acumulados. Quando o sentimento é de deixar ir, então, o padrão de pensamento muda de não posso para eu posso e eu estou feliz em fazer isso. Áreas internas na vida podem se abrir. O que costumava ser estranho ou inexpressivo pode se tornar fácil e alegremente vivo. A experiência de um homem de meia idade, inteligente, bem-sucedido, que durante a vida toda foi incapaz de dançar, ilustra isso. Ele queria dançar da pior maneira e tinha ido várias vezes a aulas de dança, mas a cada vez ele se via rígido, desajeitado e constrangido. Por pura força de vontade, conseguiu algumas vezes fazer movimentos na pista de dança, mas nunca gostou deles e sempre se sentiu pouco à vontade. Seus movimentos pareciam duros e calculados, e toda sua experiência gerou insatisfação, nada fazendo pela sua autoestima. Após cerca de um ano de trabalho com um mecanismo de rendição, ele estava em uma festa com alguém que insistiu para ele se levantar e dançar. Você sabe que eu não consigo dançar, disse. Ah, venha e experimente, ela suplicou. Ela persistiu e disse, esqueça seus pés, apenas me olhe e faça o que o meu corpo faz. Relutante, ele concordou e continuou deixando ir seus sentimentos de resistência e ansiedade. Na pista de dança, ele se soltou completamente. Em um instante, seus sentimentos ascenderam da escala de apatia para a do amor. Para seu espanto, de repente, ele começou a dançar como sempre sonhou e invejar. A realização do eu posso fazer isso bateu, e ele passou para o amor, a alegria e até mesmo o êxtase. Seu deleite irradiava para todos. Amigos pararam para assistir. De um estado grande de alegria, de repente ele entrou na experiência de unidade com a sua parceira de dança. Repentinamente, ele viu seu próprio eu olhando para os olhos dela e percebeu que havia, na verdade, apenas um eu por trás de cada ser. Ele e ela conectaram-se telepaticamente. Ele sabia cada passo dela uma fração de segundo antes de ela realizá-lo. Eles estavam em perfeita harmonia e dançavam como se tivessem praticado e dançado juntos durante anos. Ele mal podia conter sua alegria. A dança tornou-se algo sem esforço e começou a fluir por conta própria, sem nenhum pensamento consciente de sua parte. Quanto mais tempo dançavam, mais energia ele sentia. Foi um pico de experiência que mudou a vida desse homem. Ele foi para casa naquela noite e dançou um pouco mais. A dança freestyle de discotecas e baladas o aterrorizava mais do que a qualquer outra pessoa, porque não havia nenhuma forma para ser memorizada. Ela exigia espontaneidade e sensação de liberdade, o que ele tinha especificamente sido incapaz de vivenciar antes. Em casa, ligou a música disco e começou a dançar por horas. Olhou-se no espelho, fascinado pela rendição do seu corpo e pelo sentimento interior de liberdade. De repente, lembrou-se de uma vida passada em detalhes vívidos. Havia sido um grande dançarino naquela vida e agora conseguia lembrar as instruções específicas que lhe tinham sido dadas por seus professores naquela vida. Quando seguiu as instruções, os resultados foram surpreendentes. Descobriu que havia um centro gravitacional vertical de equilíbrio dentro de si e começou a girar sobre ele em perfeito equilíbrio.
O movimento foi fácil e ele se tornou apenas testemunha da dança. Já não existia nenhum sentimento de eu, havia apenas a alegria e a própria dança. Sua capacidade de girar e girar sem tonturas ou fadiga, aquele certo estado de consciência seguiu para a rendição do eu individual. A descoberta que esse homem vivenciou na pista de dança em seguida transferiu-se para muitas outras áreas provenientes bloqueadas em sua vida. Onde havia limitação, agora havia rápida expansão. Essas mudanças foram muito óbvias para seus amigos e familiares, cujo feedback positivo aumentou sua autoestima e seu desejo de manter o desapego de sentimentos e pensamentos negativos que haviam bloqueado a experiência de alegria em sua vida. Essa experiência foi citada em detalhes por uma série de razões. Ele ilustra a escala de consciência que apresentamos no capítulo anterior. Durante 50 anos, esse homem estava na extremidade mais baixa da escala nessa área de sua vida, com a crença que a acompanhava de eu não posso. A inibição diminuiu sua autoestima e resultou em evasão. Durante anos, ele evitou compromissos sociais em que poderia haver dança. Ficava com raiva de si mesmo por sua inibição e se irritava quando alguém tentava chamá-lo para dançar. Em questão de segundos e minutos, vivenciou todas as emoções de toda a escala e percorreu todo o caminho até o topo. Nesse ponto, surgiu uma consciência mais elevada com consciência espiritual súbita de uma ordem muito alta. Com a maior consciência veio a compreensão e a liberação da habilidade psíquica, comunicação telepática, sincronicidade e recordação de vidas passadas. Como resultado, sua vida mostrou uma mudança de comportamento e seu impulso removeu uma série interminável de bloqueios e limitações. Houve uma resposta social positiva e o feedback positivo reforçou a motivação crescente que já estava em progresso. A taxa de crescimento emocional relatada por aqueles que usam um mecanismo de rendição está relacionada à consistência com que eles rendem seus sentimentos negativos, e isso não tem nenhuma conexão com a idade. As pessoas variaram de idade entre adolescentes e os 80 anos com benefícios iguais. Sentimentos reprimidos e suprimidos exigem contra-energia para mantê-los submersos. É preciso muita energia para manter os nossos sentimentos. Conforme eles são rendidos, a energia que segurava a negatividade está agora liberada para usos construtivos. Consequentemente, a deixar ir há aumento de energia disponível para criatividade, crescimento, trabalho e relações interpessoais. A qualidade e o prazer dessas atividades aumentam. A maioria das pessoas está muito exausta para trazer qualidade de fato mais alta às suas experiências, a menos que os programas negativos opostos delas tenham sido resolvidos. Aí entramos em outro tópico. Resolução de problemas. A eficácia do mecanismo de rendição na resolução de problemas é muitas vezes bastante surpreendente. Compreender o processo envolvido aqui é muito importante, porque é muito diferente dos métodos habituais do mundo. A abordagem que traz resultados rápidos e fáceis é a seguinte: não procure respostas. Em vez disso, deixe ir os sentimentos por trás da pergunta. Quando rendemos o sentimento por trás da pergunta, podemos deixar ir quaisquer outros sentimentos que também possamos ter sobre o que aparece ser o problema. Quando final e completamente nos entregarmos em todos os componentes, a resposta estará lá esperando por nós. Não temos de procurar por ela. Pense em quão simples e fácil isso é se comparado às prolongadas tentativas ineficientes da mente habitual. Normalmente, a mente caça e bica sem parar, mexendo-se primeiro com esta possível resposta e depois com aquela. O motivo de a mente não poder resolver isso é ela procurar no lugar errado. Vejamos como o sistema funciona com um exemplo cotidiano comum. Digamos que discordamos do nosso companheiro ou companheira sobre qual filme vamos ver. Observamos para ver qual é o sentimento por trás do problema. Nesse caso, digamos que encontramos o sentimento de raiva e ressentimento, especificamente do sentimento de sentir-se ressentido com a falta de tempo romântico que passamos juntos. O que realmente queremos hoje é passar um tempo afetuoso juntos.
Como deixamos aparente dentro de nós mesmos que o que realmente queremos é a união afetiva. De repente se ilumina em nós que não queremos ir ao cinema, apenas queremos estar juntos. Ou o contrário pode acontecer. Poderíamos achar que o sentimento por trás de querer ir ao cinema é o medo, porque queremos evitar passar a noite falando e estarmos perto de nosso companheiro ou companheira. Vemos que os sentimentos que se acumularam são desagradáveis. Temos ressentimento, por isso deixamos de querer modificar esse sentimento e apenas o deixamos lá. Não há problema em ter esse ressentimento. Conforme rendemos a nossa resistência ao sentimento ressentido, nos sentimos menos culpados. Admitimos ao nosso companheiro ou companheira que temos um ressentimento. Um diálogo começa a acontecer e os sentimentos da outra pessoa são esclarecidos também. Ambos nos sentimos aliviados e mais próximos. Em seguida, dizemos: vamos esquecer os filmes, vamos ficar em casa, fazer amor e caminhar ao luar. Essa abordagem é gratificante em todas as tomadas de decisão. Quando limpamos primeiro os sentimentos subjacentes, as decisões são mais realistas e sábias. Pense em quantas vezes mudamos nossos pensamentos e lamentamos as decisões passadas. Isso é porque houve um sentimento não reconhecido e não renunciado por trás da decisão. Quando a ação que foi decidida é tomada, o sentimento subjacente muda. Então, do ponto de vista do novo sentimento, a decisão acaba por estar errada. Isso acontece com tanta regularidade que a maioria das pessoas desenvolvem um medo de tomar decisões, porque se mostraram erradas muitas vezes no passado. A solução de problemas usando o mecanismo de rendição pode ser rápida como um relâmpago com problemas de longa data. Para descobrir quão rápido pode acontecer, vamos tentar isso. Pegue vários problemas de longa data e pare de procurar respostas. Olhe primeiro para ver qual sentimento subjacente gerou a questão em primeiro lugar. Uma vez que o sentimento é deixado ir, a resposta vai se apresentar automaticamente. Aí entramos em outro tópico. Estilo de vida. Muitas das nossas atividades e apegos são baseadas no medo e na raiva, na culpa e no orgulho. Conforme esses sentimentos negativos são entregues em qualquer área, mudamos para a coragem. Nesse nível, as mudanças na vida começam a acontecer. Ou, se escolhermos continuar com a mesma atividade, a motivação é diferente e, consequentemente, vamos vivenciar resultados diferentes do que tivemos no passado. A recompensa emocional vai, no mínimo, ser diferente. Em vez de satisfações desagradáveis, vamos experimentar a alegria. Podemos nos pegar fazendo a mesma atividade de antes, mas agora fazemos isso com prazer em vez de obrigação. Fazemos isso porque queremos fazer, não porque temos que fazer. A energia exigida vai ser certamente muito menor. Uma descoberta encantadora que faremos é que a nossa capacidade de amar está muito além do que jamais sonhamos. Quanto mais deixamos ir, mais amorosos nos tornamos. Nossa vida vai ser gasta cada vez mais fazendo as coisas que amamos fazer, com pessoas pelas quais sentimos um amor crescente. À medida que isso acontece, nossa vida se transforma. Nós ficamos diferentes. As pessoas respondem de forma diferente para nós. Estamos relaxados, felizes e tranquilos. As pessoas se sentem atraídas por nós porque se sentem confortáveis e felizes ao nosso redor. Garçonetes e taxistas repentina e misteriosamente se tornam atentos e corteses e iremos nos perguntar: o que aconteceu com esse mundo? A resposta a essa questão é: você aconteceu. Conforme deixamos ir o negativo, entramos em nosso próprio poder. Acontece por si só. A felicidade estava lá o tempo todo e depois que seus bloqueios foram rendidos, ela brilha. Estamos influenciando positivamente todas as pessoas com que entramos em contato. O amor é a mais forte das vibrações emocionais energéticas. Por amor, as pessoas percorrem qualquer distância e fazem coisas que nunca teriam feito por nenhuma quantidade de dinheiro. Quando bloqueios negativos e não consigos são removidos, novas áreas inteiras de vida se abrem para nós. O sucesso decorre de fazer o que mais gostamos, mas a maioria das pessoas estão amarradas ao que imaginam terem de fazer. Conforme as limitações são rendidas, novas vias inteiras de criatividade e expressão se tornam disponíveis. Vamos pegar um exemplo de uma jovem mulher com muito talento musical natural que passou
a maior parte da vida em um trabalho entediante, o qual sentia que devia manter devido a questões financeiras. O que realmente gostava de fazer era tocar instrumentos musicais quando estava sozinha em casa. Era algo que fazia por pura diversão. Devido à falta de confiança, ela raramente tocava para outras pessoas, até mesmo para amigos próximos. Depois que começou a deixar ir suas limitações internas, todos os sentimentos com uma energia baixa que estavam bloqueando as suas formas de expressão, suas habilidades e confiança cresceram tão rapidamente que começou a tocar em frente a encontros públicos. Seu talento foi bem recebido e uma carreira musical se sucedeu. Ela fez gravações profissionais que foram suficientemente bem-sucedidas para que trabalhasse apenas meio período e começou a colocar cada vez mais energia no que agora era uma carreira florescente que lhe trazia grande alegria e satisfação. Apesar de não saber nada sobre negócios, ela havia começado seu próprio negócio musical e dentro de um ano estava distribuindo as gravações nacionalmente e depois na Europa. Para seu deleite, descobriu que era bem-sucedida por fazer o que fazia de melhor. A vitalidade e a felicidade crescentes eram aparentes para todo o mundo, e o sucesso se espalhava em outras áreas da vida. Outro exemplo é de um engenheiro de meia-idade com nenhuma habilidade criativa que sempre odiou poesia. Depois de aprender a deixar ir seus sentimentos negativos, ele se descobriu repentinamente escrevendo haikus, um estilo de poesia japonesa. Começou a escrever resmas de haikus sem nenhum esforço e depois desenvolveu automaticamente a capacidade para a escrita. Ainda outro exemplo é a de uma mulher de 60 anos que decidiu voltar para a universidade por meio período, mesmo que já tivesse um trabalho de período integral. Ela obteve seu diploma de bacharelado, depois mestrado e finalmente um doutorado, se tornando uma executiva importante com grandes responsabilidades. Podem ser citados literalmente milhares de exemplos de expansão rápida que toma lugar na vida das pessoas quando os não consigo são rendidos. Situações de vida frequentemente de longa data podem ser resolvidas de uma hora para outra. Paradoxalmente, tais avanços e expansões podem ser perturbadores para amigos e membros da família devido à mudança de equilíbrio. As coisas que fazíamos por pressão, medo, culpa ou senso de responsabilidade podem ser jogados para cima. Novos níveis de consciência mudam a percepção e novos horizontes se abrem. Muitos dos motivos que guiam as pessoas de repente perdem o significado. Coisas como dinheiro, fama, estima, posição, prestígio, poder, ambição, competitividade e necessidade de segurança diminuem. São substituídas por motivações de amor, cooperação, cumprimento, liberdade, expressão criativa, expansão da consciência, entendimento e consciência espiritual. Tende a haver mais confiança na intuição e nos sentimentos do que em pensamentos, razão e lógica. As pessoas que são muito yang podem descobrir os seus lados yin e vice-versa. Padrões rígidos dão lugar à flexibilidade. Segurança se torna cada vez menos importante do que descoberta e exploração. Vivências pessoais pegam um impulso e o movimento substitui os padrões de vida fixos em uma rotina. Uma observação surpreendente sobre o mecanismo da rendição é que grandes mudanças tomam forma rapidamente. Padrões de vida podem desaparecer num instante e inibições de longa data podem ser deixadas ir em questão de minutos, horas ou dias. Mudanças rápidas são acompanhadas por aumento de vitalidade. A energia vital libertada pela rendição de negatividade agora flui em atitudes positivas, pensamentos e sentimentos, com aumento progressivo de poder pessoal. Pensamentos agora são mais efetivos, conquista-se mais com menos esforço. A intenção é apoderada pela remoção de dúvidas, medos e inibições. Com a remoção da negatividade, forças dinâmicas são soltas, de modo que o que antes eram sonhos impossíveis, agora são objetivos concretizados. Aí entramos em outro tópico. Resolução de problemas psicológicos. Comparação com a psicoterapia. No geral, deixar ir é frequentemente mais rápido que a psicoterapia. É frequentemente mais libertador e estimulante para o crescimento da consciência. Psicoterapia, entretanto, é mais designada para elucidar padrões escondidos. Os dois devem funcionar bem juntos. O mecanismo de deixar ir facilita e acelera a psicoterapia, elevando seus objetivos.
Psicoterapia pode ser mais intelectualmente gratificante devido à sua natureza verbal e seu foco nos porquês por trás do comportamento. Entretanto, isso também é uma limitação. Frequentemente, somente insights intelectuais são alcançados e o funcionamento emocional é lento, muitas vezes doloroso e finalmente evitado. O mecanismo de deixar ir, no entanto, está preocupado com o que emocional de momento a momento sem envolver o intelecto. O porquê se torna aparentemente assim que o que for renunciado. Uma coisa é analisar a base causal da depressão e outra é entrar completamente na profundidade da desesperança por deixar ir a sua resistência ao sentimento. Por permitir senti-lo completamente e deixar ir toda a sensação, todo o pensamento e toda a pequena recompensa que você está ganhando com isso, você está livre. Não é necessário examinar o porquê da depressão para se tornar livre do o que dela. Os objetivos de deixar ir vão muito além daquelas da psicoterapia. O objetivo final de deixar ir e se render é a liberdade total. O objetivo da terapia é reajustar o ego para um equilíbrio mais saudável. Os dois sistemas são baseados em paradigmas diferentes da realidade. O objetivo da psicoterapia é substituir programações mentais insatisfatórias com programações mentais mais satisfatórias. Em contraste, o objetivo de deixar ir é a eliminação dos programas mentais e emocionais limitantes. É a realização de uma mente incondicionada e, finalmente, a transcendência da mente em si por estados mais elevados de consciência, de amor e paz. Na terapia existe a dependência pelos terapeutas, seus treinamentos e técnicas. Também há a dependência de uma teoria psicológica que terapeuta e paciente subscrevem. Com o mecanismo de rendição, não existe nenhum papel para o paciente e nenhuma dependência em outra pessoa ou teoria. A própria fonte dos padrões neuróticos é automaticamente descoberta conforme são reconhecidos, rendidos e desaparecem. A base está frequentemente em uma profundidade que é intocada pela psicoterapia. Ela frequentemente se dirige a apenas uma porção do ego. Ignora e não compreende as forças maiores que determinam, guiam e controlam a mente. Visto que um dos maiores propósitos da psicoterapia é um ego bem ajustado, não existe concepção do que está por trás dele. O propósito de deixar ir, em contraste, é a eliminação do ego. O ego é temeroso e limitado, e quando é rendido, o eu interior se destaca e o que foi sempre mais poderoso é revelado. Muitos psicoterapeutas não conhecem realmente o eu e, portanto, estão cegos para a realidade em si. Quanto à eficácia, a psicoterapia é como um cavalo, enquanto os mecanismos de rendição e deixar ir são como naves espaciais. No tempo que leva para a terapia cutucar lentamente uma área limitada, deixar ir já está muito além de uma dimensão completamente nova. Deixar ir tem uma vantagem peculiar em que a rendição de um sentimento negativo também rende a energia por trás de muitos outros sentimentos negativos. Então existe um efeito constante de maneira geral. Por exemplo, um homem bem-sucedido e bem educado teve um medo terrível de altura por toda a vida, com fobia intensa. No momento em que aprendeu como utilizar o mecanismo da rendição, tinha muitos problemas o pressionando em sua vida. Depois de aprender como deixar ir, ele estava ocupado com a rendição de seus sentimentos e medos em relação aos problemas principais e nunca chegou a trabalhar especificamente seu antigo medo de altura. Mais tarde, quando estava em uma situação envolvendo estar em pé em um terraço, ficou maravilhado em descobrir que o seu medo tinha diminuído muito. Estava encantado e foi para a beira do terraço, onde se sentou balançando os pés. Agora ele era capaz de se levantar em escadas e ficar no terraço por 1 hora sem desconforto. Isso ilustra que, conforme um medo é rendido, todos os medos diminuem. A psicoterapia visa a melhoria dos padrões neuróticos. Deixar ir, entretanto, é designado para desfazer as causas de todas as formações neuróticas. Ela desfaz a estrutura básica de sentimentos e comportamentos desajustados. Psicoterapia busca a melhoria do equilíbrio neurótico. Deixar ir, contudo, elimina tudo junto. Uma limitação da maioria das estruturas psicoterapêuticas é o terapeuta limitar-se ao que o mundo chama de ego saudável, funcional, com todas as suas restrições.
Neste paradigma, um paciente saudável é considerado alguém que compartilha as mesmas ilusões e limitações toleradas pela sociedade e pelo terapeuta. Em contraste, o propósito do mecanismo de rendição é transcender as ilusões do mundo, alcançar o estado último da verdade por trás disso, a realização do eu, e descobrir a própria base da mente em si, a origem de todo pensamento e sentimento. O objetivo de deixar ir é eliminar a própria origem de toda dor e sofrimento. Isso soa radical e chocante e, de fato, é. Fundamentalmente, todos os sentimentos negativos se originam da mesma fonte. Quando os sentimentos negativos suficientes foram rendidos, essa fonte se revela. Quando a fonte em si é deixada ir e desidentificada, o ego dissolve. A origem do sofrimento, portanto, perde a própria base de poder. Cada um de nós possui um limite da quantidade de sentimentos negativos que armazena. Quando a pressão por trás de uma emoção for rendida, essa emoção não acontece mais. Por exemplo, se o medo é rendido constantemente durante um período, em certo ponto ele acaba. Então, se torna difícil ou quase impossível sentir mais medo. É necessário cada vez mais estímulo para extraí-lo. Finalmente, a pessoa que rendeu uma grande quantidade de medo atualmente tem que buscar por isso diligentemente. A energia do medo simplesmente não está mais lá. A raiva também diminui progressivamente, então até mesmo um grande evento provocativo falha em trazer à tona o sentimento. Uma pessoa com pouca raiva e medo sente primeiramente amor o tempo todo e vivencia uma aceitação amorosa de eventos, pessoas e vicissitude da vida. O objetivo da rendição é a transcendência. Psicoterapia aceita níveis de comportamento como saudáveis, que, do ponto de vista de liberdade total, são inaceitáveis. Por exemplo, na psicoterapia, mínimos medos, raivas e orgulho podem ser considerados necessários ou aceitáveis níveis de funcionamento, talvez até mesmo saudáveis. Mas, como vimos, a destruição inata por trás desses estados baixos é fundamentalmente inaceitável, dado o poder da rendição para rendê-los totalmente. Por trás do nível aceitável de funcionamento, nos espera o nosso maior destino, a liberdade total. Então, assim, concluímos o capítulo 16. Então, nessa comparação dele, da psicoterapia com o movimento de deixaria, precisamos entender que a psicoterapia ela tem uma base de conhecimento muito antiga, né? Para a época era revolucionário alguém querer falar da mente e estudar sobre a mente. Uma coisa que um mestre, né, meu de Shiatsu passou para mim é que dentro de uma sessão de psicoterapia ou com psicólogo, psicóloga, né, em muitos casos vai ser difícil você resolver algumas questões emocionais. Por um simples detalhe, você não vai atingir o mesmo nível de emoção quando você passou aquilo. Ou seja, para você conseguir realmente se libertar de alguma questão emocional, né, ou algum bloqueio, como diz o livro ali, você teria que falar na psicoterapia com a mesma intensidade de quando você vivenciou aquela emoção. Isso é muito difícil de ocorrer, mas pode ocorrer. O movimento todo de uma sessão de psicoterapia, realmente, ele é mais lento, ele é mais demorado, é mais trabalhado, porque depende do quanto você está disposto a abrir, né, o que está te limitando ali. Eu tenho formação na parte da psicanálise e eu trago para minha sessão a psicanálise num primeiro momento. Justamente para quê? Para que a pessoa possa trazer mais informações, para que depois, com a parte holística, né, a parte das terapias holísticas, a gente consiga ir atrás do que realmente está causando aquelas emoções, aqueles conflitos, bloqueios ali. Entende? Então, eu consigo associar as duas coisas, que aí também é um salto. É um salto para se libertar, né? Como ele diz. Enfim, no próximo capítulo, entraremos na transformação, certo? Então, gratidão por ter assistido, escutado e nos vemos em breve. Até mais.